No Brasil, o conceito de amanhã nunca foi uma promessa de estabilidade, mas sim um campo de batalha onde a memória financeira é marcada por cicatrizes profundas e traumas que atravessam gerações. Para entender a fragilidade do presente, é preciso revisitar o momento em que a realidade de milhões de brasileiros foi fragmentada por uma única assinatura. Em 1990, o país assistiu atônito ao confisco da poupança, um evento que transformou o esforço de uma vida inteira em números fantasmas aprisionados em sistemas bancários inacessíveis. Do dia para a noite, o cidadão comum descobriu que o dinheiro sob a guarda do Estado não lhe pertencia de fato. Esse fantasma da intervenção estatal e da perda súbita de liquidez moldou o instinto de sobrevivência do investidor nacional. O real, que surgiu como uma esperança de ancoragem, não escapou das garras do tempo e da desvalorização. Desde o seu lançamento, ele viu seu poder de compra ser corroído em mais de 80%, provando que o papel moeda, sem um lastro tangível, é apenas uma ficção mantida pela confiança temporária em políticas econômicas que frequentemente falham. Em meio a esse cenário de cinzas de planos econômicos fracassados, onde moedas foram trocadas como quem muda de roupa e a hiperinflação devorou o futuro, 5 ativos específicos permaneceram de pé, não como promessas de enriquecimento rápido, mas como fortalezas de realidade em um mar de incertezas. O primeiro desses pilares é o ouro, historicamente conhecido como a moeda dos reis e o refúgio final da humanidade. Enquanto governos ao redor do globo, e especialmente no Brasil, imprimem papel em escala industrial para financiar dívidas crescentes e déficits impagáveis, o ouro permanece imutável em sua essência física e química. No auge do caos sistêmico brasileiro, quando os preços nos supermercados mudavam diversas vezes ao dia, quem possuía o metal dourado detinha o verdadeiro poder de barganha. A grande vantagem do ouro reside na ausência do risco de contraparte. Ele não é a dívida de ninguém e não depende da saúde financeira de um banco central ou da benevolência de um burocrata para manter seu valor intrínseco. Ele é o seguro definitivo, o ativo que atravessa guerras, colapsos de impérios e crises de liquidez sem perder sua dignidade. Possuir ouro é, essencialmente, possuir um pedaço de soberania que o sistema financeiro tradicional não consegue rastrear ou confiscar com a mesma facilidade que faz com um saldo digital. Paralelamente à solidez do metal, o Brasil oferece um ativo único por sua própria natureza geográfica: as terras produtivas. Como o celeiro do mundo, o país detém uma das poucas formas de riqueza que não pode ser fabricada ou replicada em laboratório. Durante os períodos mais sombrios de colapso econômico, a história nos ensina que, embora a moeda possa morrer, a necessidade humana fundamental pela alimentação jamais cessa. A terra é o lastro da vida, e as propriedades rurais, integradas ao ecossistema do agronegócio, são ativos lastreados em calorias. Em um cenário de desarranjo social ou financeiro,
Quem controla a produção de alimento controla a própria sobrevivência. É um investimento que ignora as flutuações momentâneas da bolsa de valores para se focar na utilidade secular. As fazendas que produziam há 100 anos continuam sendo fontes de riqueza real hoje, independentemente de qual seja o nome da moeda estampada nos livros contábeis do governo. No entanto, a sobrevivência financeira em solo brasileiro também exige um olhar para além das fronteiras, onde o dólar e as moedas fortes assumem o papel de portos seguros. A realidade é dura e não admite sentimentalismos. O real é uma moeda emergente, vulnerável às tempestades políticas e ao apetite por risco dos mercados globais. Historicamente, em cada ciclo de crise que assolou a nação, o capital inteligente buscou abrigo na moeda americana. Ter acesso a contas internacionais e ativos dolarizados deixou de ser um luxo para se tornar uma estratégia de defesa cibernética e patrimonial. É a diferença vital entre observar o poder de compra da família evaporar enquanto o país enfrenta turbulências internas ou manter o patrimônio blindado em uma jurisdição de maior estabilidade. O dólar não é apenas uma moeda estrangeira, é o termômetro da confiança global, e estar posicionado nele é garantir que o trabalho de uma vida não seja destruído pela volatilidade de um mercado local isolado. Além dos ativos físicos e cambiais, a sobrevivência econômica passa pela compreensão da infraestrutura invisível que sustenta a sociedade, representada pelos setores perenes. Mesmo nos piores cenários de recessão ou depressão econômica, a sociedade não pode abdicar da eletricidade, da água tratada e do saneamento básico. As empresas de utilidade pública funcionam como as verdadeiras pedagiadoras da economia. Seus contratos são geralmente protegidos por cláusulas de reajuste inflacionário, e seus serviços são de demanda inelástica. No mercado financeiro, enquanto as empresas baseadas em tendências passageiras ou tecnologias não testadas podem ir a zero durante um estresse de liquidez, a infraestrutura continua gerando caixa. É a solidez do concreto e dos cabos de alta tensão que garante que os dividendos continuem fluindo, mesmo quando o restante do mercado parece estar em queda livre. Investir nesses setores é investir na continuidade da civilização, garantindo uma posição em negócios que são indispensáveis para o funcionamento do dia a dia. Por fim, chegamos ao abrigo físico do capital: os imóveis de tijolo. Papéis podem ser rasgados por decretos, títulos de dívida podem ser renegociados de forma compulsória e bancos podem fechar suas portas, mas o tijolo e a terra sob ele permanecem. Imóveis bem localizados em centros urbanos ou áreas de expansão servem como uma barreira física impenetrável contra a inflação galopante. Historicamente, no Brasil, o valor dos aluguéis é um dos primeiros itens a sofrer reajustes após um choque inflacionário, servindo como uma proteção natural para o investidor. Ter o controle do próprio teto, e estrategicamente do teto alheio, é uma das formas mais antigas e eficazes de preservação de linhagens familiares e de manutenção de status social através dos séculos.
O imóvel é a manifestação tátil da riqueza, que não pode ser apagada por um erro de digitação no sistema central. A jornada através da história econômica brasileira nos conduz a uma bússola moral que transcende os gráficos financeiros. Como nos ensina a sabedoria milenar de Provérbios, na casa do sábio há sempre reservas preciosas, enquanto o insensato é aquele que consome tudo o que tem hoje, depositando uma confiança cega em um sistema que já provou repetidas vezes sua capacidade de falhar e trair essa mesma confiança. A prudência não é um ato de medo, mas um reconhecimento da realidade. O tempo da negação, onde se acredita que as crises são eventos do passado que nunca mais retornarão, precisa acabar para dar lugar a uma preparação consciente. A pergunta fundamental que cada indivíduo deve se fazer não é se o próximo colapso virá, pois a ciclicidade da economia garante que ele virá, mas sim onde você e sua família estarão quando a poeira finalmente baixar. Proteger o patrimônio através de ativos que possuem valor intrínseco, utilidade real e independência sistêmica é a única forma de garantir que, ao final da tempestade, você ainda possua os meios para reconstruir e prosperar. A economia brasileira é um mar revolto, e apenas aqueles que constroem suas arcas em solo firme, longe das promessas vazias do papel, serão capazes de atravessar as águas do amanhã com a segurança de quem não apenas sobreviveu, mas preservou a essência de sua liberdade financeira.